Muito boa tarde. A partir de agora, você fica com novos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O primeiro caso de peste bubônica desde 2015 foi registrado nos Estados Unidos. Autoridades de saúde pública do estado de Oregon disseram que um residente local que provavelmente contraiu de um gato de estimação foi tratado com estágios iniciais da doença com uso de antibióticos que não representam perigo para a sociedade. A peste bubônica é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas infectadas. A doença ficou popularmente conhecida como peste negra por causa do escurecimento das extremidades do corpo causado pela gangrena. Os sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço, início repentino de febre, dor de cabeça, náusea, fraqueza, calafrios, fadiga e dores musculares. Se não for diagnosticada precocemente, pode causar infecções na corrente sanguínea e nos pulmões, se tornando mais graves e difíceis de tratar. Prefeitos e membros do Judiciário da Itália têm reclamado do volume de pedidos de cidadania feitos por brasileiros descendentes de antigos emigrados. Segundo eles, há uma sobrecarga de solicitações nas cortes do país envolvendo desvio do procedimento padrão que ocorre por meio dos consulados, onde a espera pode levar até 10 anos. Pela via judicial, o processo costuma durar até 2 anos. Uma mudança na legislação do país europeu em 2022 alterou os trâmites administrativos dos processos de cidadania, aumentando a pressão sobre os municípios. Segundo a imprensa italiana, só no Veneto foram 12 mil pedidos por via judicial no ano passado, a maioria de brasileiros, seguidos por argentinos e venezuelanos. Depois que a solicitação é apresentada ao judiciário, o tribunal emite uma ordem à cidade de origem do antepassado para que seja reconhecida a cidadania do requerente e sejam produzidos registros retroativos, como os de nascimento e casamento. Só que muitas vezes um único pedido envolve outros membros de uma mesma família, multiplicando o número de certificados. E os Estados Unidos decidiram que inteligência artificial não pode registrar patentes. A orientação publicada pelo governo americano ainda traz diretrizes que estabelecem que apenas um ser humano pode ser nomeado como inventor, mesmo que use a tecnologia. Uma pessoa real precisa ter feito uma contribuição significativa para garantir a patente. O Gabinete de Marcas e Patentes dos Estados Unidos publicou uma orientação oficial que trata sobre o uso de inteligência artificial. É a primeira vez que o governo americano apresentou diretrizes sobre o tema e incluiu exemplos hipotéticos que podem ser utilizados como base por inventores. Na prática, a medida permite o uso de inteligência artificial nas invenções, mas deixa claro que uma pessoa real precisa ter feito uma contribuição significativa para a invenção e que somente seres humanos podem ser nomeados inventores em uma patente. O governo americano teria usado para sustentar essas diretrizes uma jurisprudência. No ano passado, um tribunal federal já tinha rejeitado pedidos de patente de um inventor que deu ao sistema dele de inteligência artificial um crédito exclusivo pelas invenções. Para especialistas, o desafio a partir de agora é a implementação das diretrizes, já que os limites apresentados podem gerar incertezas ou até mesmo deixar mais lento o avanço no uso de IA em projetos inovadores, um cenário que deve se ajustar à medida que esse recurso tecnológico é cada vez mais utilizado no processo inventivo. Outro ponto levantado é de que não há exigência sobre a divulgação do uso de inteligência artificial nas invenções, o que pode encorajar ações judiciais relacionadas a patentes amplas ou até mesmo falsas. Todo esse debate deve influenciar não só na forma como a inteligência artificial é usada ou comercializada, mas também no futuro de bilhões de dólares em investimentos. A decisão do Gabinete de Marcas e Patentes também está alinhada à forma como o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos lida com a IA, já que a criação de um novo design, romance, obra de arte ou até mesmo um código de computador precisaria de um humano envolvido o suficiente no processo para que seja assegurada a propriedade intelectual.
E ainda sobre inteligência artificial, uma pesquisa revelou grande preocupação pela maioria dos profissionais brasileiros. Eles acreditam que a tecnologia vai impactar desde a privacidade e a segurança de dados até a perda de seus empregos. Um levantamento feito pela Page Interim, empresa responsável pelo recrutamento e gestão de profissionais para projetos temporários, feito com mais de 5.300 trabalhadores, apontou que 3 em cada 4 pessoas acreditam que a extensão da inteligência artificial vai impactar na área de trabalho no qual atuam e temem que serão substituídos pela tecnologia em suas funções no futuro próximo. Contudo, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgou um cálculo que aponta que as pessoas não correm o risco de perder o emprego para robôs tão rápido. O motivo seria que as áreas consideradas vulneráveis à troca de mão de obra para equipamentos não seriam economicamente atrativas se fossem automatizadas. Segundo o FMI, aproximadamente 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo avanço da inteligência artificial. Essa fatia pode ser maior em países desenvolvidos, onde as mudanças serão mais perceptíveis. Mas neste momento, apenas cerca de 23% dos salários pagos aos seres humanos para trabalhos que poderiam ser realizados por máquinas seriam mais econômicos em uma possível troca de trabalhadores para a tecnologia. E agora vamos ao Minuto da Economia desta quarta-feira. A indústria brasileira está, como dizem alguns, em uma sinuca de bico. Como o nosso parque industrial não é competitivo, o que ajuda e muito o setor é o agronegócio. Vendemos muito mais grãos, como arroz, soja e milho, do que móveis, eletrodomésticos e peças de veículos. Roupas e calçados nem se fala. Aí importamos bastante. O volume cresceu tanto que hoje mais de 23% dos produtos que os brasileiros consomem vêm do exterior. Lógico que a maior parte é da China. E é aí que está a maior reclamação que os industriais brasileiros estão fazendo, com vários pedidos de criação de sobretaxas para nos proteger desta concorrência. E não somos apenas nós. O mundo inteiro está enfrentando este problema. Desde o começo do ano passado, já chegaram 60 queixas à Secretaria de Defesa Comercial do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Mas aí tem o outro lado. Quem importa pede o contrário, que baixem os impostos. Preço abaixo ajuda muito a combater a inflação e, consequentemente, na redução dos juros. É a sinuca de bico que eu falei. Lembra a história do cupim? Aquele inseto que come madeira e faz bem para a floresta? Quando cai uma árvore, os bichinhos tiram logo o tronco do caminho e o que sobra da digestão faz bem para o solo. Na cidade acontece o seguinte, eles comem os nossos móveis e como temos que trocar, alguém vai lucrar com isso. Até parecem parceiros da China. No dia 17 de janeiro, a cidade de São Paulo registrou a temperatura mínima mais alta da história do primeiro mês desde o ano 1961. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o termômetro se manteve acima dos 25,9 graus. O IMET também registrou a madrugada mais quente da história da capital paulista para janeiro, de 29 graus, considerando as medições feitas diariamente à meia-noite na estação de Santana. A média das temperaturas observadas nesse horário também teve um alto de 2 graus, de 20 para 22, em relação ao início da série com dados oficiais. Pela primeira vez, as mulheres são maioria na seleção para a graduação em Ciência e Tecnologia da ILUM Escola de Ciência, a faculdade gratuita ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dos aprovados na terceira edição do curso de graduação em Ciência e Tecnologia da faculdade em Campinas, no interior de São Paulo, 62,5% são mulheres e o restante os homens. Essa é a primeira vez que o público feminino supera um masculino. Esse resultado foi muito bem avaliado por Adalberto Fázio, diretor da Faculdade Gratuita Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, sob supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas,
Temos visto diversas iniciativas Brasil afora para incentivar essa maior entrada de meninas nos cursos das mais diversas áreas da ciência. E essa mudança na sociedade certamente trará inúmeros benefícios a toda a comunidade científica e à sociedade de forma geral. Fecha aspas. O curso superior em Ciência e Tecnologia tem 3 anos de duração em período integral. Em 2024, a ILUM atraiu um número recorde de estudantes interessados em se tornar cientistas. Essa 3ª edição do processo seletivo anual registrou quase 4.000 inscrições. 42% dos convocados são da região Sudeste, 30% do Nordeste, 15% do Centro-Oeste, 10% do Sul, 2,5% do Norte. A seleção contou com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, também com uma carta de intenção do candidato e entrevistas. Metade das vagas foi reservada aos estudantes da rede pública de ensino. E olha só, ao contrário do que muita gente pensa, não dá para brincar com investimentos em moedas eletrônicas. Em 2011, o alemão Stefan Thomas, que hoje mora em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, comprou bitcoins, mas perdeu o papel com a senha que permite fazer movimentações como resgates. E não é como a gente está acostumado, que é marcar, esqueci a minha senha e digitar outra. Com bitcoins existem apenas 10 possibilidades e ele já tentou 8. Faltam 2. E se ele não lembrar, o investimento que foi valorizado em 19.900% e hoje equivale a 1 bilhão e 100 milhões de reais, vai ficar trancado para sempre. Ele disse que não desistiu. Então, boa sorte para ele. Eu fico por aqui, te espero com mais notícias daqui a pouquinho no Jornal das 18h30 e também às 10 da noite tem mais informações ao vivo para você. Obrigada pela sua companhia. Tchau.